programa não recomendado para menores de 10 anos. Através do sistema Canção Nova de Comunicação. Esse é o nosso programa Jovens Sarados, Academia para a Sua Alma. E nós estamos vivendo, Léo, a série dos 5 Mandamentos da Igreja. Está sendo muito bom, Gabi, tudo que a gente está vivendo, experimentando, mas hoje, de um modo especial, a gente vai poder conversar sobre algo muito importante para a vida do cristão, para a vida do jovem que quer ser de Deus, que é a confissão. E por que, Léo, a confissão é tão importante? A gente vai discorrer isso ao longo do programa, através de tudo aquilo que a gente vai viver no primeiro bloco, no segundo, no terceiro, ou seja, tem muito programa da parte de Deus para você. Se eu fosse você, não perdia por nada, já chamava o amigo, a amiga, a família. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, já compartilha esse link com a galera e vem com a gente que vai ser incrível. É isso daí, eu quero então pedir para o ministério subir toda essa força de oração. Vamos cantar com este louvor e dizer e proclamar esta verdade de Deus sobre a nossa vida, sobre a tua vida. Tua graça, por tua graça, fomos todos salvos pela cruz. O que nos separava já não existe mais, grande é o seu amor. Nos salvou, meus pecados perdoou, tuas chagas nos salvou. Eu creio em ti. Ergue seus braços, erguemos nossa voz pra te louvar. Com a minha vida vou te exaltar, com todo o meu ser vou te adorar. A morte do pecado na cruz venceu, a todos revelou o seu amor. Ao mundo desta vida exaltado és, eu creio em ti. A morte do pecado a cruz venceu, a todos revelou o seu amor. Ao mundo desta vida exaltado és, eu creio em ti. Cante isso, seja exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Eu creio em ti, eu creio em ti. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Eu creio em ti. Seja exaltado, seja exaltado. Seja exaltado, seja exaltado. Eu creio em ti, eu creio em ti. E é nesse clima que nós queremos convidar, na verdade, o Padre Edmilson, para ele vir aqui e trazer toda essa moção do Espírito através deste louvor poderoso que está acontecendo no meio de nós. Seja exaltado, vai lá. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Eu creio em ti, eu creio em ti. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Eu creio em ti, eu creio em ti. Aplauda o Senhor. Eu estou feliz de estarmos dando início a esse programa dessa forma,
esse clima de alegria. Por quê, padre? Porque o sacramento da confissão é o sacramento da festa. Vamos aplaudir isso? É verdade. Por que é o sacramento da festa? Porque há mais festa no céu por um só pecador que se arrepende do que por 99 justos. Glória a Deus. É o sacramento da festa. Deus é surpreendente. Queria compartilhar rapidamente algo com vocês, tanto aqui quanto você que está em casa. Primeiro, trazendo esta revelação extraordinária que está nas Sagradas Escrituras, que esse sacramento, ele nasce na fé católica depois que nosso Senhor ressuscitou. Ele está ressuscitado, se encontra com os discípulos, saúda os discípulos com a paz de Jesus, e no final ele vai instituir oficialmente o sacramento da confissão. E ele vai dar essa autoridade aos seus apóstolos, para que eles possam fazer esse movimento de ligar o homem que se desligou de Deus pelo pecado, religá-lo de novo. Essa é a graça do sacramento que nós experimentamos na fé católica. Nós não vamos entrar em aspectos doutrinais, nós queremos partir desse aspecto bíblico, dessa ordem dada por nosso Senhor aos apóstolos. Ele morre, ressuscita, começa a aparecer aos seus apóstolos, e ele institui para o bem da igreja o sacramento. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados que vocês reterem serão retidos. Essa é a ordem dada por nosso Senhor Jesus Cristo. E por que confessar-se ao menos uma vez? É o mínimo dos mínimos. Aliás, se você também quer comungar só uma vez, confesse só uma vez. É a consequência. Mas em que circunstâncias a igreja pede que eu e você confessemos? Todas as vezes que nós estamos em estado de pecado mortal. É necessário, padre, eu confessar os pecados veniais? Sim e não. Sim, se eu estou no momento de confissão, eu posso apresentá-los ao sacerdote junto com os pecados mortais. Mas se eu estou na Eucaristia e de repente eu desejo ardentemente comungar, e eu sinto no meu coração que esses pequenos pecados veniais poderia ser um impedimento, eu os apresento a Deus e já eu volto ao estado de graça para retornar ao sacramento da Eucaristia. Mas a exigência quanto ao sacramento da confissão individual, você e o sacerdote, é por excelência com relação aos pecados graves, aos pecados mortais. Se você não confessa, ou melhor, se você não comete pecado mortal todos os meses, é válido para você o sacramento da igreja, ou melhor, o mandamento da igreja, ao menos uma vez. Mas quando que eu sei que eu estou em estado de pecado mortal, e esse pecado mortal, ele me tiraria da Eucaristia, da comunhão? Quando eu tenho consciência do ato que fiz, liberdade, vontade e liberdade. Consciência, vontade e liberdade. Para quem está em casa guardado na cabeça, repita com o padre: consciência,
vontade e liberdade. Consciência, eu sei. Vontade, eu quis. Liberdade, eu fiz. Eu peco quando eu tenho consciência, vontade e liberdade. Padre, eu sabia, eu quis e eu fiz. Então, se eu acabo vivenciando esta realidade, eu sou chamado à confissão sacramental. Por exemplo, não quero gerar nenhum tipo de peso de consciência em você, agredir sua consciência, não é nesse sentido. Mas para a fé católica, só para você entender, faltar às missas dominicais, se eu não tenho nenhum motivo dessa falta, se eu faltei por preguiça, porque eu quis assistir o jogo, porque eu quis dar um passeio, porque eu quis fazer outras realidades que eu poderia fazê-las depois, para nossa fé, eu estaria em estado de pecado grave. Exigiria do padre de você buscar o sacramento da confissão. Está entendendo por que nós precisamos estar vigilantes e não nos descuidarmos deste sacramento? Mas também eu não posso confessar todos os meses, como também eu não posso comungar todos os meses ou todos os dias por devocionismo. Vou confessar, padre, porque eu estou fazendo a primeira sexta-feira do mês, e a primeira sexta-feira do mês exige. Aí você chega no sacerdote, o padre pergunta qual é o seu pecado, você não sabe nem o que dizer que você fez, e ainda fica insistindo com o sacerdote: ô padre, me ajuda, me ajuda. E o padre não tem como lhe ajudar, porque antes de você se aproximar do sacerdote, você já deveria ter feito o seu exame de consciência, já deveria estar arrependido do seu pecado. Aqui é o segredo. Eu não tenho como adentrar como sacerdote o seu fórum íntimo, secreto. Se você quiser dizer ao padre, bem. Se você não quiser dizer ao padre, bem. Porém, é importante que nós tenhamos esta consciência. E nem eu e nem você nunca deveríamos participar da Eucaristia em pecado grave. Eu sempre vou precisar deste arrependimento. Mas eu não tenho um sacerdote, eu não tenho a possibilidade de confessar agora, mas eu faço um compromisso com Deus, que na primeira oportunidade que eu tiver, eu me comprometo com Ele, que eu vou procurar o sacerdote, mas o meu coração está profundamente arrependido. Eu já chorei a minha fragilidade diante do Senhor, o Senhor com sinceridade já me perdoou, mas eu fico devedor do sacramento. Eu poderia até comungar se eu tenho dentro do meu coração essas realidades muito claras. Eu não posso jamais comungar de qualquer jeito, levando o sacramento no relaxo da confissão, como eu também posso levar o sacramento da Eucaristia no relaxo. Não, filhos, é o sacramento da festa. Quanto mais você puder se aproximar, se houver necessidade, melhor. Não por obrigação, mas por amor. Eu feri o coração daquele que me ama. E a única forma que eu tenho de sarar a ferida do coração daquele que me ama é me arrependendo e pedindo dele a misericórdia. E no momento em que a misericórdia se estabelece por meio desse instrumento escolhido por ele, que se chama sacerdote, e o sacerdote lhe absolve, a graça é devolvida. Agora a festa. Fique imaginando, nesses nossos programas, você tem ouvido inúmeros testemunhos, concorda? Agora, junto com esses testemunhos, olha quantas festas foram celebradas, porque vocês voltaram. Vocês estavam perdidos e foram reencontrados. Eu queria que você que está aqui, você que está em casa, que já foi reencontrado, se aplauda, porque a festa, houve festa no céu por sua causa. Agora, se você precisa se reencontrar, volte enquanto é tempo. Não tenha vergonha não. Eu, padre,
todos os outros padres, nós não temos uma outra atitude a não ser de acolher você e de ajudar você a contratar uma banda para celebrar uma festa no céu por sua causa. Essa é a graça do sacramento. Vai ficando de pé nesse momento, seja exaltado por aquilo que Ele fez em você, por aquilo que Ele realizou na sua vida. Confesse quantas vezes você perceber que a sua alma necessita, porque você está em pecado grave. Só não trate o sacramento com banalidade, de qualquer jeito. Não, é um sacramento nascido do coração de Jesus. Ele quis instituí-lo, para que esse sacramento cada vez mais me aproximasse do coração dele, me desse a graça de me sentir purificado. Seja exaltado, cante, vai. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Eu creio. Eu creio em ti, eu creio em ti. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Eu creio em ti, eu creio em ti. Com toda alegria, vai! Seja exaltado, seja exaltado. Porque você um dia voltou. Seja exaltado, eu creio em ti, eu creio em ti. Para terminar, seja exaltado, seja exaltado. Jesus a morte venceu, sobre a morte vencer. Léo, nós vamos conhecer um testemunho de uma pessoa muito especial, que eu já quero chamar aqui, a Stephanie. Seja muito bem-vinda. É uma alegria tê-la conosco. E aí, irmã, conta pra gente um pouquinho sobre você, pro pessoal que tá lá em casa, né? Se apresenta aí pra galera conhecer mais sobre você. Eu sou a Stephanie, eu sou de Minas, eu sou mineira, mas eu moro em Ribeirão há mais ou menos quase 8 anos. E pela graça e misericórdia de Deus, vai fazer 5 anos que eu faço parte da obra Jovens Sarados. Eu gosto de falar que a minha história, se eu fosse defini-la em uma palavra, seria recomeço. Porque eu fui convidada a recomeçar inúmeras vezes, não só o meu relacionamento com Deus, mas em diversas áreas da minha vida, o recomeço sempre esteve presente. E o meu relacionamento com Deus começou com os meus 11 anos. Hoje eu tenho 29 anos. Então, a minha primeira experiência com o amor de Deus e com o Espírito Santo foi através da Renovação Carismática Católica. Então, com 11 anos, eu faço a minha experiência de batismo no Espírito Santo. Com 13 anos, eu começo a servir efetivamente dentro de um grupo de oração. Com 14, 15 anos, eu já começo no ministério de pregação, saindo em missão junto com meu pai, que também era pregador. E ali eu vou crescendo em Deus, no meu relacionamento com Ele. Já fui até radialista, fazendo programa na rádio de evangelização. Deus, Ele me levou em lugares onde eu também não imaginei. Então, assim, começou desde cedo, nasceu em berço católico. Sim, e aí os meus pais não eram tão católicos, mas através de uma doença, porque há males que vêm para o bem. Meu pai, ele era alcoólatra, e aí ele também faz uma experiência com o amor de Deus, através de uma cura. Né, a minha irmã, ela ficou muito doente assim que ela nasceu, e ali ele vê que existe um Deus que o amava e que também havia uma eleição sobre ele. E ali a minha família ela é restaurada através dessa doença da minha irmã. E aí, com os meus 8, 9 anos, né, eu já começo a participar efetivamente, indo nos grupos de orações. A minha mãe fala que eu não gostava de ficar na equipe da criança, eu gostava de ficar no andar de cima da igreja para participar do grupo de oração. Então, desde cedo, né, nos meus 8 anos, eu já tinha sede por Deus. Mas eu não entendia isso. E aí, né, comecei com 11, com 19 anos, acontece o meu primeiro rompimento do meu relacionamento com Deus. Então, ali eu rompo com Deus e vou viver as experiências do mundo. Então, e aí eu conheço
bebida, balada, o cigarro. Eu morava com os meus pais ainda, então fazia tudo isso escondido. Eu gosto muito de futebol e quem convive comigo sabe da minha paixão. E aí eu adentro no mundo das torcidas organizadas também. E então, com 19 anos até mais ou menos os meus 25, eu passo a viver essa realidade. Bebida, relacionamentos, né, sexo, né? Deus me preservou de muitas coisas, né, por graça, eu acredito, mas sempre algo dentro de mim me remetia a essa saudade, a esse vazio, porque não há droga, não há bebida, não há time de futebol, não há nada que preencha o lugar que somente Deus pode preencher. Esté, eu ia te perguntar exatamente isso, porque você viveu e experimentou, você soube que Deus de fato existia a partir dos 11 anos até os 19, é muito tempo. E o mundo te puxou, te atrai, mas você já tinha uma experiência com Deus. Não, é diferente de alguém que está no mundo e ainda não conhece a Deus, ainda não tem a experiência. Como que era essa tensão? Penso eu que você devia viver uma tensão interior constantemente, porque já era uma realidade para você. Era aquilo, eu sentia falta, né, quando eu chegava, né, das baladas. Eu mentia muito para os meus pais, porque eles não sabiam que eu estava adentro, né, das realidades da torcida organizada, eles não sabiam. Então eu mentia muito para eles, dizendo que eu ia dormir na casa das amigas, e sempre quando eu retornava, né, geralmente no domingo à noite, ou às vezes de madrugada, e meu pai sempre me esperava. Na minha casa era o meu pai que me esperava, e ele sempre me abraçava. Ele nunca disse nada, ele nunca me perguntou por onde eu andava. Ele sempre falava: que bom que você chegou. E aí, quando eu deitava na minha cama, eu sempre me questionava: Stephanie, né, por que isso, né? Sendo que você conhece. E aí eu até tentava, por vezes, recomeçar, e aí ia à missa, às vezes rezava um terço, mas nada de concreto, porque por mais que eu tivesse tido uma experiência com Deus, eu ainda não tinha encontrado o meu lugar. E é aí que entra os Jovens Sarados na minha vida. Porque nesse meio tempo, eu me mudo para Ribeirão. Então, em Ribeirão, eu potencializo tudo isso que eu fazia às escondidas, porque eu não morava mais com os meus pais, então eu não precisava esconder. Você mudou para Ribeirão com 19 anos? Não, mudei com 23, 24 anos mais ou menos. Então, isso é potencializado. Eu fazia faculdade de psicologia, mas eu mal ia na faculdade, eu ficava mais nos bares. O bar da faculdade fechava, eu ia para outro. E eu bebia todos os dias. E aí o cigarro que eu fumava 3, 4, eu passei a fumar um maço de cigarro por dia. As minhas festas começavam na quinta, sexta, no sábado eu trabalhava. Geralmente eu ia trabalhar bêbada, porque eu chegava em casa às 6 da manhã. E domingo, pagode, começava no pagode, meio-dia, 1h, e ia pra balada à noite. Então, a minha vida, ela foi assim, né? E a torcida organizada, o futebol, né? E essa misturança toda. E aí, em 2016, eu estava num relacionamento, mas eu já sabia que eu não estava feliz. E aí eu falei para essa pessoa que eu namorava que eu gostaria de voltar a participar da missa, porque nem a missa mais eu ia. E aí, passei aí a missa, e um dia, folheando o Facebook, eu vi sobre o Sarados Day em Ribeirão. Então, eu falo que eu sou fruto, né, dos Jovens Sarados, do Sarados Day, mas da divulgação que acontece na rede social, né, que isso é importante hoje. E o Moisés que ia estar no Sarados Day, e eu já conhecia o Moisés. E eu falei: eu quero ir, quero saber o que é esse negócio de Jovens Sarados. Eu achei estranho, né, Jovens Sarados, nunca tinha escutado falar. E lá, naquela noite, naquele Sarados Day, na Missão Ribeirão, eu tive uma experiência de entender que Deus, por mais que eu estava no pecado, o pecado não era o meu lugar. Que Deus, ele tinha planos para mim. Vou dizer que depois daquela noite eu larguei a vida? Não, né? Eu continuei e comecei a caminhar no Jovens Sarados em 2016. E fui caminhando, fui vivendo um processo. E aquilo... O Jovens Sarados mexeu comigo. Eu sentia que, de fato, era um lugar que me fazia bem, que eu me sentia feliz.
E aí em 2017 eu fui convidada a fazer a escola de servos, mas eu não quis dar esse passo porque eu ainda tinha muitas pendências. 2018 eu fiz o meu Maranatá. E no meu Maranatá o Senhor lança uma palavra profética sobre a minha vida. Porque na sexta-feira, antes de sair de casa, eu falei para Deus que eu estava cansada de fazer retiros, que eu não queria mais. E que era a última chance que eu dava para Ele me pegar. Se Ele não me pegasse naquela noite, Ele não ia me pegar mais. Você foi ousada. Fui. Desafiou. Muito Mas ousada. com sinceridade. Muita Eu sinceridade. acho que isso é muito importante, né? A honestidade, a sinceridade. Porque às vezes as pessoas acham que diante de Deus, quando a gente fala assim, você tem que ser verdadeiro diante de Deus. E as pessoas confundem com falta de educação. Exato. Ou com um desleixo, assim, não é assim. Eu acho que Havia quando um chega anseio nesse no meu ponto... coração. E eu falei para Ele, Senhor, eu preciso de algo mais. Então, ou o Senhor me pega, né, nesse final de semana, ou o Senhor não me pega nunca mais. E eu fui muito aberta. Porque por ter ficado tanto tempo na renovação, eu já tinha passado por muitos retiros. E aí, no domingo de manhã, o Senhor fala comigo através do Paulinho, que havia uma pessoa que na sexta-feira tinha falado para Deus que era a última chance. E Paulinho disse bem assim, o Senhor pede para eu dizer para essa pessoa que Ele está te plantando aqui hoje. E você vai dar muitos frutos aqui nos Sarados. E assim foi. 2019, fiz o meu compromisso, comecei a caminhar. Muito feliz, né? Realizada, eu me sentia feliz. Mas eu ainda não tinha entendido de fato o que era os Jovens Sarados. Eu estava, eu não era. E aí em 2020, porque a minha história é sobre recomeço, eu termino esse relacionamento e eu me vejo perdida no meio de uma pandemia, sem missa, sem eucaristia, perdida pelo término de um relacionamento que eu havia colocado as minhas expectativas, né? E eu... Porque foi um relacionamento longo, né? Sim, um relacionamento desde 2016, quase 5 anos, tava... isso. E só que aí eu rompo de novo com Deus. Eu abro mão de novo daquilo que Deus já havia lançado e eu tinha conhecimento. E eu passo aí para baladas clandestinas, raves, tudo. Eu fiquei mais ou menos em torno de 3 meses vivendo assim. E aí voltei a beber, voltei a fumar, usei drogas nesse período. Porque eu não entendia o porquê que eu estava sendo chamada a recomeçar de novo. Mesmo sabendo que os Jovens Sarados era o meu lugar, sabendo que havia uma eleição também sobre mim. E aí, na última festa que eu fui, em outubro de 2020, o penúltimo final de semana, por incrível que pareça, que tem correlação com a data do meu Maranatá, eu fui numa festa e por volta das 3 da manhã, uma pessoa na festa tirou uma arma e começou uma briga, e eu falei, Jesus, vai acontecer alguma coisa comigo, e o que eu vou falar para os meus pais, né? Que eu estava numa festa, no meio da pandemia, e eu me vejo, né? Já tinha muito tempo que eu não rezava, que eu não estava tendo missa, eu não estava nem assistindo às missas, e naquela semana eu fiz uma oração, fui ousada novamente, falei para o Senhor, eu preciso que o Senhor me fale se o Jovens Sarados é o meu lugar, se é aqui mesmo, se faz sentido para mim gastar a minha vida pela salvação das almas e pela salvação da minha alma. E eu estava levando 2 amigas junto comigo, né, para essas festas. E uma delas havia já me perguntado diversas vezes sobre os Jovens Sarados, e toda vez que ela perguntava, eu falava, mana, deixa isso para lá, né? A gente está no meio de uma pandemia. Desconversava, né? Não queria saber, eu não queria me comprometer. E eu falei, bom, vou de novo à rede social. Eu vi um folder, uma publicação de uma missão que ia fazer um Fire Night em outra cidade, a Missão Franca. E eu falei, bom, vou printar essa tela, mandar para ela. Se ela falar que vai comigo, a gente vai. E Deus te atraindo de novo, da mesma forma. Da mesma forma. Porque Deus, Ele não é filho do homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. Tudo aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Então, se Ele havia me atraído de uma forma inicialmente, Ele certamente me atrairia da mesma forma. E eu mandei para ela e ela falou, a gente vai nem que seja a pé. E eu falei, rapaz, então vamos, né? E a gente foi, chegamos atrasadas, mas quando nós chegamos lá, estava cantando uma música
que era a música Eu Vou Voltar, o Abba está a me esperar. E eu voltei. E tenho voltado todos os dias. Esther, é importante para a galera que está nos acompanhando em casa. Jesus, ele ensinou a Pedro e a todos nós 70 vezes 7, Pedro, 70 vezes 7. Como o Papa Francisco diz, né? Não é Deus que não quer nos perdoar, é a gente que não busca o perdão, é a gente que não busca a reconciliação. A gente usa critérios nossos, mesquinhos, pequenos, e acaba transferindo isso para Deus. Mas Deus não desiste de nós nunca. A obra que Deus começa não fica pela metade, Ele leva até o fim. E você é um testemunho disso. Hoje, para quem está nos acompanhando, é um testemunho de um Deus incansável, um Deus que não desiste, um Deus que vai atrás e faz de tudo para atrair os seus filhos de volta à sua presença. E isso que você experimentou. Foi. E eu fiz naquela hora, naquela canção, a minha oração, porque ela fala, a canção fala, né, que eu decidi partir. Eu decidi, foi o que eu havia feito, né? E aí aquilo queimou no meu coração. E aí na segunda-feira, né, tava tudo fechado. E aí eu comentei com uma amiga que eu precisava urgentemente de uma confissão. E aí ela falou assim: olha, eu vou te mandar uma mensagem, vou te mandar um contato de um padre que ele tá atendendo às escondidas. Não vai colocar esse telefone na rede. Mandei mensagem para ele, ele prontamente se dispôs a me atender. E ali eu fiz uma confissão de vida, eu me rasguei. E aquele padre, ele disse duas coisas para mim, que hoje eu tento passar para todo mundo que às vezes vem partilhar comigo. Ele disse: filha, o passado não é seu lugar. O que você fez ontem, o que você fez pela manhã, o Senhor, Ele não quer saber. Ele quer saber da sua decisão de agora em diante. E se você está se decidindo voltar, Ele está feliz por isso. O que você fez não importa. E aquilo caiu no meu coração como uma boa semente numa terra boa, porque a minha terra, ela já estava boa. E isso tem frutificado até hoje. E ele trouxe uma palavra que eu sempre gostei, que é, acho que é a palavra rema da minha vida, que é Isaías 43, né? Não olheis para os fatos passados, eis que faço algo novo, não a vedes. E ele já estava fazendo algo novo, por mais que eu não estava vendo, porque havia muitas feridas. E hoje eu olho para a minha história com amor. Hoje eu tenho muita coisa para mudar ainda, certamente. Eu sou uma pessoa imperfeita que tenta ajudar outras pessoas imperfeitas. Mas esse rio de água viva, esse novo, tem brotado todos os dias. E a confissão hoje, para mim, é este lugar de recomeço. Todas as vezes que eu caio, independente se é um pecado novo ou se é um pecado antigo, para mim é um lugar de recomeço. É onde eu volto e falo: Deus, eu tô aqui de novo. Amém, amém, bendito seja Deus. Amém. Santo Agostinho, ele diz que a confissão das obras más é o começo das obras boas. Aleluia. E você tem experimentado isso, né? Muito. Nós todos, né? Através da confissão, a gente experimenta isso todos os dias. E é o que a gente quer propor para você que está nos acompanhando. Aquilo que você está vivendo, aquilo que você fez ou deixou de fazer, volta para Deus. Volta para a presença de Deus. Ele tem muito mais. Ele tem muito mais para te dar, Ele tem muito mais para realizar na tua vida e através da tua vida, né? Ele não queria só realizar na tua vida, mas através da tua vida ela está transbordando em favor de outras pessoas que estão procurando essa pequena luz que se acende no meio da escuridão. E esse transbordar, Léo, ele é real porque essas duas amigas, hoje elas caminham junto comigo no Jovens Sarados. São dois frutos que eu tenho muita alegria de dizer que o Senhor fez com que fosse gerado para que Ele mostrasse para mim o que você fez, o que você passou não foi em vão. Porque assim como nós cantamos que a graça dEle não é em vão, a nossa vida, os sofrimentos que nós passamos não é em vão. Ele sempre usa de uma dor, de uma perda, de qualquer coisa
para nos atrair a Ele, mas que essa atração a Ele também faça com que eu atraia outras pessoas. E eu só quero fazer um adendo, porque em 2008, eu estava num retiro da renovação, e estava num retiro de liderança, e o Senhor, Ele disse na boca da pessoa que conduzia a oração, que havia uma jovem, que o Senhor iria providenciar e iria levá-la a um ambiente para que ela fosse usada para a salvação de almas jovens. Foi em fevereiro de 2008 e em abril de 2008 nasceu o Jovens Sarados. Então, Uau. o Senhor, Ele já sonhava com Jovens Sarados antes mesmo de talvez o padre ter essa inspiração. O Senhor, Ele já ansiava criar um movimento, um estilo de vida para que alcançasse a minha vida e que da minha vida alcançasse muitas outras vidas, que alcançasse a vida de vocês que estão aqui e de você que está em casa também. Dai-me tuas vestes, dai-me tuas vestes. Boa tarde, bem-vindo você que ligou agora a sua TV e se deparou com esse programa Jovens Sarados, Academia para a Sua Alma. É uma alegria estar aqui com você nesta tarde e nós estamos falando sobre os 5 mandamentos da igreja. Esses 5 mandamentos, eles foram instituídos pelo Papa João Paulo II em 1992 e ele é de caráter obrigatório para todo católico. Então, ele está ligado à vida moral da igreja, que está ligado à vida litúrgica e para quem dela se alimenta. A igreja, ela nos obriga ao mínimo indispensável, mas nós podemos fazer muito mais. O que nós hoje estamos conversando aqui, já desde o primeiro bloco, é sobre confessar-se ao menos uma vez ao ano. Por isso, a gente sabe que a gente pode confessar-se muito mais do que uma vez, né? Olá a todos, eu sou Daniela Nunes e é um prazer estar aqui novamente. Eu sou Fernanda, serva de Nossa Senhora da Alegria, e para mim também é uma alegria estar aqui com vocês. A orientação da igreja para nós, né, é a confissão ao menos uma vez no ano. A gente ouviu aí o padre dizer, né, com tanta sabedoria, a importância que é o sacramento da confissão. E a gente vê isso muito claro, né, quando Jesus vai falar na parábola do fariseu e do publicano, né? O que a Fernanda teria aí para dizer dessa eventualidade, né? Nessa parábola, o que a gente pode ver, né, é a misericórdia do Senhor que alcança, né? Que quando a confissão, ela não é somente um descargo de consciência, mas pelo menos o primeiro passo que eu tenho que ter é um coração contrito. Então, quando você vê, né, aquele homem que chega ali, somente fala, Senhor, tende piedade de mim. Aquilo ali, ele reconheceu que ele era fraco e que ele dependia da graça de Deus. Enquanto o outro, ele chegou ali se exaltando e dizendo aquilo que ele já fazia, né? E que, muitas das vezes, o que nós precisamos é da humildade, de se humilhar diante de Deus e de colocar as nossas faltas, de pedir perdão, porque é isso que faz que a gente recomece, né? Pela humildade. Exatamente isso, né? Ali, o fariseu, né, todo orgulhoso, né, vai diante ali do Senhor dizendo, Senhor, eu não errei, não cometi pecados como eles cometeram, eu não sou como aqueles homens, né? E ali o publicano vai bater no peito e dizer, Senhor, eu errei, eu pequei, misericórdia de mim, porque sou um pecador. Ele reconhece o seu pecado, a sua miséria, e, ao mesmo tempo, reconhece a misericórdia de Deus, né? E quando a gente vai ver como que eu preciso, o que eu devo fazer para fazer uma boa confissão, porque é importante, né? A gente já está falando desse sacramento, a gente está falando de confessar-se ao menos uma vez ao ano. Nós precisamos entender como nós podemos fazer e devemos fazer uma boa confissão. E o primeiro ponto é conhecer a misericórdia de Deus, acreditar na misericórdia de Deus e humildemente reconhecer as suas faltas perante Deus, né? O que você nos diz em relação a isso, Dani? Eu acho que essa parte da humildade, né, se reconhecer nesse processo, a gente precisa também conhecer os mandamentos da nossa igreja. E aquilo que Deus ele traz, né, que a gente deve seguir, se eu não conheço, eu não vou conseguir reconhecer
que aquilo é pecado ou não. Pronto, né? Os 10 mandamentos, eles me ajudam num bom exame de consciência, né? Que seria o segundo passo, né? Reconhecer a misericórdia de Deus, humildemente reconhecer as minhas misérias, acreditar no perdão e fazer um bom exame de consciência. Então, por meio dos mandamentos, eu posso ali, né, ver se eu estou amando a Deus sobre todas as coisas, se eu estou honrando o seu santo nome, né? E aí vai, né? Os 10 mandamentos ali são para nós, né, um bom exame de consciência. Sim, e eu tive uma experiência agora na quaresma com o Frei Gilson, e ele conduziu, né, os 10 mandamentos para a gente fazer o exame de consciência. Então, por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas. A gente acredita que é só, eu amo a Deus, mas tem tantas coisas no nosso dia a dia que a gente não, nas nossas atitudes, simboliza que não amamos a Deus, que às vezes a gente fala, nossa, eu nunca imaginei que por exemplo, olhar dessa forma para essa situação, eu não estaria amando a Deus. Então, a gente também tem que conhecer o mandamento com mais profundidade e fazer um exame com profundidade, analisar os nossos atos, para a gente realmente se arrepender daquele pecado. E à medida que eu arrependo, humildemente, eu vou lá, confesso com um padre, eu consigo, né? Eu sempre penso assim, nossa, é um ato cirúrgico ir para a confissão. Eu gerei uma lesão no coração de Deus e, chegando lá, eu reconheço, né, humildemente os meus pecados, e o padre, né, espiritualmente faz ali uma correção cirúrgica e faz esse alinhamento entre eu e Deus. Então, acho que isso é muito importante da gente reconhecer nesse processo e olhar para Deus assim, olha, eu pequei, estou aqui novamente, eu quero estar com o Senhor novamente. É o que a gente chama da contrição, né? Além de um bom exame de consciência, eu também tenho que ter o coração contrito, que é o coração arrependido. O que é isso? Sentir a dor de ter pecado, né? De ter desagradado o coração de Deus. Não é aquele medo, né? Do castigo de Deus. Eu errei, agora Deus vai me castigar. Não, mas é saber que eu feri o coração de Deus, que eu magoei o coração de Deus, que eu fiz algo contrário daquilo que Ele esperava de mim. Então, eu preciso ter esse coração contrito, que também me faz não querer pecar mais. Esse coração contrito, que é essa dor de ter pecado, me leva a tirar realmente o pecado da minha vida, né? Uma repugnância contra o pecado. Meu coração doeu, eu me arrependi, eu reconheci, não quero mais pecar, não quero mais cair nesse pecado, né? E é interessante porque também sobre a confissão existe uma graça santificante, né? Uma graça que vai nos santificando a cada dia mais, que eu não busco a confissão apenas como eu disse, um descargo de consciência, mas dentro desse amor que eu sinto por Deus, eu quero a cada dia estar mais próximo dele, eu quero cada dia mais transbordar desse amor. Eu desejo ser santo, né? Eu desejo viver essa plenitude do amor. Então, eu busco a confissão com esse desejo que dói no meu coração, né, de ter ferido a Deus, mas esse desejo que quer a cada momento a estar mais próximo de Deus. Isso, quem busca uma vida com mais seriedade, com mais intimidade com Deus, né? Com práticas cristãs, né, mais profundas, claro, não vai fazer o mínimo que a igreja orienta, que é confessar pelo menos uma vez ao ano, mas vai se confessar frequentemente, né? Os diretores espirituais, os sacerdotes, né? As pessoas que buscam essa vida santa, nós recebemos a orientação de confessar pelo menos uma vez no mês, né? Para nós religiosos ainda é cada 15 dias. Então, e aí a gente vai compreender também porque os santos se confessavam todos os dias, tinha santos que se confessavam todos os dias. Aí a gente fala, nossa, mas já é santo, né? Não tem pecado. Mas o que eles reconheciam na confissão? Essa graça santificante, que eles recebiam ali uma graça especial para lutar contra algum pecado, né, que eles tinham. Então, essa intenção
essa reta intenção da dor de não querer mais pecar, né, é a intenção de abandonar todo o pecado. Por isso que a gente vai rezar no ato de contrição, né, que a gente também tem que rezar ali, o sacerdote nos pede o ato de contrição, que é uma pequena oração, cada um tem a sua, né? Mas é engraçado que aqui eu rezo e diz assim, né? Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido, porque sois tão bom e amável, prometo com a vossa graça nunca mais pecar. E um dia eu fiquei pensando, mas nunca mais pecar, mas eu vou pecar de novo, né? Então não vou rezar nunca mais pecar, vou rezar de não mais querer pecar, pensei de mudar ou nunca mais, né? Depois fui me aprofundar, né? Aquilo me incomodou, falei assim, não, mas tem alguma coisa aqui que eu preciso me aprofundar. E é o quê? É realmente a intenção de não querer mais o pecado na sua vida, de abominar o pecado, né? De fazer com que, né, esse pecado ele seja, ele venha com um propósito de emenda. Eu nunca mais quero cometer, mesmo que eu venha a cair novamente, mas a minha reta intenção é nunca mais pecar. E quando eu compreendi isso, quando eu vou rezar agora, eu falo com mais força, nunca mais pecar, né? Talvez você não saiba, né, dessa graça que você recebe, talvez você não saiba fazer o ato de contrição, então você pode procurar, né, essas orações que são pequenininhas e ali o sacerdote também pode te orientar, mas que você vá com esse desejo para a confissão de não mais cometer aquele pecado. A graça de Deus, o amor de Deus é tão constrangedor por nós, que eu vejo assim, na confissão, eu quero estar ali porque eu sei que Ele me ama tanto que se eu não querer mais pecar, isso faz com que eu me aproxime mais dele e sinta esse amor. Então, assim, a gente tem que ter essa luta, né, de querer sempre não pecar, por hoje não mais, né, a gente sempre rezar por isso, porque quanto mais eu confesso, estou ali íntima de Deus, eu sinto ainda mais aquele transbordar do amor de Deus. E alguns santos místicos da igreja vai dizer, né, que quando vem aquela dor no ato do pecado já é o arrependimento, já começa uma confissão, né? Mas, claro, ela tem que vir com o sacramento, né, onde nós recebemos a absolvição do sacerdote de todos os nossos pecados. E também, além de pedir a graça desse propósito mais firme, né, o sacramento da penitência, e ele vai depender disso, né, de um propósito, de uma emenda firme de conversão, porque senão não há a absolvição. Por exemplo, se eu chegar para me confessar e realmente não ter esse coração contrito, mesmo que o sacerdote absolva, a confissão é inválida, né? Até mesmo a prática de penitência que o sacerdote dá depois. Ela não pode ser uma prática esquecida. Por isso que eu te oriento, quando o sacerdote te der alguma penitência, você já fazer logo em seguida, né? Para não cair no esquecimento. Claro, se esqueceu, a misericórdia de Deus te alcançou, mas às vezes a gente é um pouco relaxado, né? Não lembra da penitência que o sacerdote deu, mas é importante que todos esses passos sejam cumpridos. E um que é muito importante deles é você chegar no sacerdote, porque às vezes a gente enfeita um pouquinho o pecado da gente, né? E você, jovem, sabe muito bem do que eu estou falando, porque a gente tem vergonha, a gente tem medo de confessar, mas sabendo que ali está a pessoa de Jesus, o sacerdote, eu também não posso enfeitar o meu pecado. Aí a gente não vai direto no pecado que a gente cometeu, né? A gente vai contar a história, às vezes a gente vai contar que foi o outro que levou a gente ao pecado. Ninguém leva a gente ao pecado, né? Nós somos livres, nós mesmo pecamos por livre e espontânea vontade. Claro que o outro pode ser um mau testemunho, ele pode ser um meio, mas fui eu que pequei, ninguém peca por mim, o pecado é meu. Então, quando eu chegar diante do sacerdote, principalmente, né? Como o padre dizia, é bom que se confesse os pecados veniais? É bom, é bom. Santa Teresa vai dizer que os pecados veniais cometidos sempre me levam ao pecado mortal. Por isso que confessar também os pecados veniais vai enfraquecer a concupiscência e o pecado que existe em mim. Então, eu falo diretamente qual é o pecado que eu cometi, o pecado mortal,
como ele aconteceu, quantas vezes eu pratiquei. Então, as coisas têm que ser muito claras. Quando eu vou confessar, tem que ser muito objetiva. Muitas vezes a gente não tem vergonha para pecar, mas a gente tem vergonha para confessar. Mas, claro, que se vier desse arrependimento, desse coração contrito, e quando a gente passa a ter vergonha dos nossos pecados, já é um passo mais fundo que você está dando, né? Porque deixa do medo para a vergonha. Então, isso faz com que também você reconheça que você já está também amadurecendo espiritualmente, né? Porque, pensa, é muito difícil a gente chegar no sacerdote com vergonha daquele pecado, né? Porque realmente a gente não queria ter cometido. Então, a gente tem vergonha de nós mesmos, da nossa atitude. E isso nos leva também a uma confissão mais profunda, né? Tem um santo que uma vez ele disse que ele teve uma visão, né, da confissão, que uma pessoa que foi confessar, um padre, ele foi confessar, ele na hora lembrou de um pecado, mas ele teve vergonha de confessar. E no momento que ele estava confessando, é como se vários bichos saíssem da boca dele. E no momento que ele teve vergonha e reteu, né, não quis falar o pecado, é como se tudo aquilo que saísse para fora entrasse de novo. É como se ele alimentasse do próprio pecado novamente. E a gente precisa ter, a gente não pode ter essa vergonha, mas tem que ter essa sinceridade com o Senhor, porque a palavra mesmo diz que é a verdade que nos libertará. Então, o Cristo é a verdade, Ele é o caminho. Então, é Ele que nos traz a salvação, Ele que nos traz a misericórdia, e a Ele nós temos que sempre ter esse coração aberto para falar a verdade, né? E ter esse exame de consciência, não ter uma consciência relaxada, né? Nesse sentido. Então, é muito bom, por exemplo, eu faço a prática de todos os dias, a última oração das irmãs é as completas. Então, a gente faz um exame de consciência ali, de tudo aquilo que a gente viveu durante o dia. Então, faça você também, antes de dormir, um exame de consciência. Quando eu vou confessar também, além da penitência, né, que eu recebo, mas diante de todos os pecados que ali eu confessei, eu procuro ver o contrário. Qual virtude que eu tenho que viver diante daquilo que eu pequei, né? Qual que é o contrário daquele ato que eu cometi, que a partir de hoje, como eu não quero mais pecar, então qual virtude que eu quero viver para que eu possa vencer esse pecado? Então, resumindo, como você pode ter uma boa confissão, né? Crer no perdão de Deus, ter um exame de consciência sincero, confessar todas as faltas graves, né? A quantidade de vezes, como é que aconteceu, ser objetivo na sua confissão, ter firme propósito com a graça de Deus de não mais voltar a cometê-los, né? Com o coração contrito e arrependido. E daí também eu vou deixar um exercício para você, jovem, em casa, né? Você que sempre confessa os mesmos pecados. Vai diante aí de Jesus, né? Faz como a Fernanda está orientando, veja as virtudes contrárias a esses pecados e comece a se esforçar para que esses pecados saiam aí da sua lista de uma vez por todas e você agrade o coração de Jesus. Vamos pedir a graça à Nossa Senhora. Já finalizando aqui o nosso bate-papo, né? Nossa conversa aqui, nossa formação. Vamos pedir a graça à Nossa Senhora de fazer com que o nosso coração realmente tenha essa contrição, esse arrependimento, para que as nossas confissões também não sejam por devoção, para que as nossas confissões sejam realmente para uma verdadeira conversão de coração. Pedindo a Nossa Senhora que nos ajude a agradar o coração de Jesus com as nossas atitudes.